Fala meus povos, Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para você nesse canal e hoje é dia de Top 20. Hoje eu não vou ranquear não vou ranquear não, vou botar aqui os 20 piores álbuns de estreia de bandas consagradas, bandas que estão no Olimpo das mais famosas, Pois é, eu vou trazer aqui algumas bandas que começaram com álbuns horrorosos, né? Já viu aquela coisa da segunda chance? Se não fosse a tal segunda chance, essas bandas não teriam vingado, cara, não teriam vingado. Algumas bandas começam com discos espetaculares, algumas até têm como disco de estreia o melhor da sua carreira, que eu vou trazer 20 bandas cujo o primeiro álbum são terríveis, muitos aqui na minha opinião, muitos consenso geral. De repente você não vai concordar com o outro, tem pessoas que são tão fãs de seus ídolos que eles não reconhecem que o primeiro disco ou que algum disco da carreira da banda seja ruim. Aqui a gente não faz isso, aqui é ruim, a gente fala mesmo adorando e amando a banda, viu? Então você dê o seu like aí, please, dê o seu like, faça a sua inscrição. É isso aí, valeu, obrigado, obrigado, show de bola. Sem delongas, nós vamos começar aqui, não vai ter 20º lugar, são 20 bandas, 20 álbuns de estreia horrorosos. Eu vou começar aqui com Judas Priest com o disco Rock'n'Rolla, a começar pelo título, né? Rock'n'Rolla, que título de disco é esse, cara? Eu tô com uma banda, quero arrebentar com heavy metal ali britânico e vou mandar logo um álbum de estreia arrebentando e vou botar o título Rock'n'Rolla. Meu Deus do céu, 1974, cara. Esse disco é ruim, tem algumas músicas que até dá pra, né, se salvar, como One for the Road, a faixa título Rock'n'Rolla, My God, também tem a música Never Satisfied, mas o primeiro disco do Judas Priest, que hoje é um ícone do heavy metal inglês, lançou uma bomba sobre a cabeça de todos com seu álbum de estreia, cara. Se você não concorda, desculpa aí, mas é ruim demais o primeiro do Judas, meu Deus. Semelhantemente, banda alemã muito famosa, agora nós vamos com Scorpions. Scorpions aí também conquistou o mundo aí com a voz do Klaus Meine, com aquele sotaque dele alemão, né? E os grandes guitarristas Rudolf Schenker também, o Matthias Jabs, entre outros. Mas, meu amigo, esse disco de estreia, o Lonesome Crawl, de 1972, é uma vergonha para a discografia da banda. É muito ruim. Tem a música I'm Going Mad, Leave Me, If All Depends. São algumas músicas que dá para você ouvir mais ou menos, cara. Mas o primeiro dos Scorpions, esse que você vê aí, o Lonesome Crawl, é horrível, cara. Desculpa, eu gosto dos Scorpions, são os baladeiros danados. Aquelas músicas de balada lá de dor de cotovelo. Mas esse aqui, meu irmão, não dá não. Uma banda que eu adoro também, eu vou trazer aqui o Jethro Tull. O Jethro Tull, cara, eu sei que muita gente vai discordar, mas o primeiro disco, cara, This Was, de 1968, ninguém merece, né, meu amigo? É um disco que foi feito de forma muito amadora, tá mais para um blues, cara, e não tem nada a ver com o som pomposo maravilhoso aí da banda, né, cara, do Ian Anderson e companhia, que veio depois desse aí. O primeiro, cara, é esse This Was de 68. Não dá, o disco não é legal. Tem a música My Sunday Feeling, Move On Alone, que são as que são mais ou menos esse disco aí. Ele foi feito, acho que gravado em poucos dias, cara, com a grana de comprar saquinho de amendoim. E o resultado é esse aí, This Was, de 1968, do Jethro Tull, uma das minhas bandas favoritas, não me leva a mal não, mas esse aí. Em seguida eu vou com ele também, o Alice Cooper, Practice For You, de 1969, o Alice Cooper aí. Aquele cara que quer se levar a sério com aquela maquiagem ali, cara, né? O cara é bom, tem discos espetaculares, mas esse primeiro aqui, meu irmão, que isso? Cara, e você acredita que ele, numa entrevista, ele disse que ele se influenciou no som do Pink Floyd, do Syd Barrett ali, do primeiro disco, para compor esse disco aqui?
ele se orientou, ele e o guitarrista que gravou com ele, se orientou nas guitarras do Syd Barrett, aquele som psicodélico, para fazer esse disco. Não deu certo, e tá aí o Alice Cooper com Preaches for You de 1969. Eu vou falar deles de novo, eu sempre falo deles aqui, mas eu gosto de falar deles porque, né? Pantera com Metal Magic de 1983, já ganharam aqui na lista aqui de top 20 aqui de piores capas de todos os tempos, né? Como você pode ver, mas aqui não é só a capa não, meu amigo, aqui o conteúdo também é horroroso, cara. Esse disco de Pantera aí é o debut deles de 83, horrível. Ride My Rocket, também tem a música I'll Be Alright, Latest Love, são algumas músicas que você até consegue, mas passada aí a procedência do maligno. Então tá aí Pantera com Metal Magic de 1983. Olha essa capa. Já ganhou o prêmio aqui, ó, troféu Framboesa aqui no canal. Em seguida, também me preparando aqui para as vaias, o Genesis. From Genesis to Revelation de 1969. Também. O que acontece com esse disco, cara? Não é que o disco ele seja péssimo. O problema é que um tal de Jonathan King, que foi que descobriu os moçoilos ainda na escola, os membros do Genesis, tu nem reconhece os caras aí nessa foto, reconhece? Os membros do Genesis ainda, garotos, marotos, travessos, estavam aí com aquele som, né? Eles tocavam uma musiquinha. Esse tal de Jonathan King, ele se meteu nas composições do garoto, porque ele estava bancando aí o primeiro disco, From Genesis to Revelation, e lançou esse disco que, sei lá, mas parece uma coisa da Broadway. Nossa, não ficou legal. Eles depois se separaram do Jonathan King e começaram a gravar aqueles discos que você passa a conhecer. Mas o primeiro aqui, ó, você tem que concordar comigo. Se você não concordar, né? Eu também gosto, gente, mas, pô, cara, quando é ruim tem que falar. Em seguida, nós vamos com o disco do AC/DC, o debut deles, que não saiu lá da Austrália, você sabe disso. O primeiro e o segundo disco do AC/DC, eles foram lançados somente na Austrália. Isso em 75. Em 76, eles já lançaram o High Voltage, que é o primeiro aqui. A gente está falando da versão da Austrália, que é horrível, cara. O primeiro disco do AC/DC, que foi lançamento somente na Austrália, depois que o disco foi reformulado e lançado para o mundo, é que deu uma melhorada. Mas essa versão aqui da Austrália, meu irmão, é um pesadelo. O disco é muito ruim, cara, de 1975. Tem a música She's Got Balls. Pelo título você já vê, She's Got Balls, ela tem bolas. Little Lover, não dá. AC/DC, esse aqui vacilou. É uma das bandas que mais vendeu o disco aí com Back in Black na história. Se eu não me engano, é o terceiro disco mais vendido ou o segundo. Mas esse aqui, meu irmão, começaram pessimamente. Depois vamos com uma banda de metal industrial americana chamada Ministry, também uma banda que eu ouvia muito nos anos 90 e lançaram aqui, cara, o seu debut em 83, o disco With Sympathy. Eu confesso que eu fui conhecer esse disco há pouco tempo e é um desastre, cara. Parece uma batida de trem com um Boeing. É horrível esse disco, cara. Work for Love, Revenge, I Wanted to Tell Her. É horrível esse disco, cara, o primeiro disco do Ministro. Depois você tem até uma certa dificuldade de assimilar um pouco o som da banda, né? Mas aqui, meu irmão, aqui se você tem dificuldade com os discos bons, imagine com esse aqui. Mas é uma banda também que fez a sua frente aí a partir dos anos 90. Verdade ou não é verdade? Em seguida, vamos com um disco que você pode até dizer que é bom, mas não é. O Dream Theater, com When Dream and Day United, de 1989, cara. É o primeiro disco do Dream Theater, é claro, estamos falando aqui de disco de estreia. E tinha como vocalista o Charlie Dominici. É o do cara Charlie Dominici. E não é um disco bom, cara. O disco é chato, o disco é pretencioso e não tem. A galera tá ali, o John Petrucci, o John Young, né? O Portnoy. Mas o disco, cara,
é ruim, cara. Ele não é legal não, não dá pra ouvir, ele é chato, não dá pra ouvir ele todo, o disco não faz sentido. Então é um debut para uma grande banda de prog metal que faz um sucesso incrível hoje, mas que lançou esse disco aí danoso. Depois vamos com a banda aí holandesa chamada Within Temptation. O guitarrista da minha banda, Danilo Carvalho, conhecido como Firehand. O Danilo, ele me emprestou ele me deu um CD de MP3 há muito tempo atrás, cheio de bandas, né? E vinha uma pasta com o disco do Within Temptation, Mother Earth. É o segundo disco da banda. Eu fiquei, o cérebro também explodiu, porque aquelas orquestrações, e ainda conta com participação do Arian Lucas e do Ireon, né, cara? Né? Na música Mother Earth, aí dá mais valor ainda. Eu achei aquele disco incrível que tem a faixa título Mother Earth, Caged, Black Wings, Iced Queen, um disco muito bacana, espetacular. E eu depois fiquei interessado de ouvir o resto da discografia e fui ouvir o primeiro disco do Within Temptation, o Enter. A primeira música é até legal, Restless. O resto, meu irmão, uma doideira, um som meio esquisito, mal montado, mal arranjado, com o marido dela fazendo guturais, cara. Depois ele parou de querer fazer isso, estragar as músicas. E a partir daí, do segundo disco, o Temptation arrebentou. Mas nesse primeiro aqui, o Enter, meu irmão, mas ficou ruim, hein? Ficou ruim, hein? Nightwish também na lista, Nightwish também com o disco Angels Fall First. Você sabe que o Nightwish hoje é uma potência aí do heavy metal sinfônico, né? Hoje com a Floor Jansen nos vocais, mas passou por aí a Annette Olson e começou com ela, com a Tarja Turunen, mas você pensava que era só com a Tarja, não. O Tuomas Holopainen, que eu não sei falar o sobrenome dele, também canta no primeiro disco, cara. É um disco muito esquisito, não tem uma faixa que se salve, não tem. Não, o disco também não é legal, cara. Depois sim que eles começaram a caprichar nas composições, arranjos muito melhores. Mas o primeiro do Nightwish, para mim, o Angels Fall First, é muito ruim, cara. Ainda bem que a segunda chance veio e salvou essa música de ir para o esquecimento, essa banda ir para o esquecimento. Em seguida nós vamos com Dave Gunn, também eu falei dele aqui nesse canal, cara, o vocalista do Depeche Mode. O Depeche Mode começou a lançar discos com menos frequência, falei menos, né? Falei menos, cara. É o convívio, sabe? Com menos frequência, e o Dave Gunn decidiu lançar em 2003 um disco solo, e todo mundo ficou, caraca, um disco solo, Dave Gunn, vocalista do Depeche Mode, legal. Ele lançou Paper Monster, o que levou muitas pessoas a ter uma tristeza e uma decepção profunda, porque o disco é uma das piores coisas gravadas em todos os tempos. Eu adoro a voz do Dave Gunn, Depeche Mode é uma das bandas do coração, mas daqui não se salva nada, cara. O disco é muito ruim, cara. Esse Paper Monsters de 2003, Dirty Stick Floors, Bottle Living, Hold On, umas músicas chatas, cara, sem pé nem cabeça, as letras fracas, cara. Então, no segundo ele se redimiu, no segundo ele conseguiu se redimir, mas no primeiro, meu irmão, salve-se quem puder. Em seguida, nós vamos também com a banda também com a potência americana do Power Metal, Kamelot. O primeiro disco, cara, Eternity, de 1995, ainda com o primeiro vocalista, antes de entrar o grande Roy Khan. O primeiro disco é muito ruim, cara. Tem a música Eternity, Black Tower e a Proud Nomad, que são as que você ouve sem sofrer tanto, né? Mas depois disso, cara, depois disso é uma jornada de dor e sofrimento. Em seguida nós vamos com o Yes, a banda Yes, com o auto-intitulado de 1969. Pode me bater. O disco, cara, a galera não estava começando a compor suas coisas, tanto que o disco tem dois covers, tem um covers do Beatles e tem um covers do The Byrds. E as músicas autorais até que são legais, cara, mas ali o John Anderson ainda estava com aquela voz meio
aquele cara querendo cantar um britânico perfeito de dicionário, né, cara? Parece uma inteligência artificial, aquele narrador do Google, com a voz dele. E não tá legal, cara. Desculpa aí, galera. Pô, tem muita gente aqui que acompanha o canal que gosta do Yes. Eu também gosto muito do Yes, mas o primeiro, meu irmão, não dá. Cara, salva-se algumas músicas aqui, na minha opinião, que é a música Sweetness, Looking Around, mas, cara, é um exercício meio que de tortura. Depois nós vamos aí pro George Harrison. George Harrison, o falecido, né, guitarrista dos Beatles, cara, vocalista, o cara que depois veio a compor músicas espetaculares. Esse disco ele tem a vantagem de ser o primeiro disco solo de um dos membros do Beatles, que é o disco Wonderwall Music. É um disco que ele trouxe aquelas influências indianas dele, aquela coisa do Tibete, aquela coisa toda que ele foi lá buscar um encontro espiritual com o universo e entre outras coisas. Ele fez como uma trilha sonora de um filme, mas o troço, meu irmão, é muito chato. A maioria das músicas é instrumental e algumas músicas têm algumas narrações, algumas vozes, mas é muito ruim, cara, muito ruim. A partir daí ele começou a gravar discos decentes, mas esse primeiro, desculpa aí, meu querido George Harrison, mas aqui tu escorregou feio na chapinha. Em seguida nós vamos, essa aqui eu tenho que falar. Estava eu, como bom moço, né, que gastava seu dinheiro de rapaz trabalhador nas lojas de disco, entrei na loja de disco e falei, hoje eu vou comprar um disco pela capa. Toma! Fui ver uma capa de um disco bonita pra caramba, isso aqui, ó. Ela vai dizer que não é bonita a capa, olha que capa maneira, cara. Aí eu cheguei pro cara da loja, é rock, cara, é rock. É uma banda de glam hard, né? Eu nunca fui chegado em glam não, mas eu fui descobrir isso quando cheguei em casa, cara. Essa banda aí, I Love You, o nome da banda e é o nome do disco, cara. E eu fui levar por causa da capa. Quando cheguei em casa, era uma música pior do que a outra. Eu consegui, cara, com muito esforço, muito sofrimento, cara, ouvir o disco todo uma vez e acabou. O disco tá lá largado em algum lugar na casa do meu filho. Que coisa horrível. Depois eu sabia que era o disco de estreia deles. Mas para ver alguma coisa sobre o disco, eu descobri que eles gravaram mais 3 discos ainda, mas a banda acabou em 94, cara. E esse disco aí é Love You, auto-intitulado, de 1991. Eu estou fazendo um serviço aqui para a população mundial. Você que está vendo esse canal, não ouça esse disco. I Love You, do I Love You. Sai! Em seguida, nós vamos aí para o David Bowie também, com seu nome, o primeiro disco aí. E ele intencionava na época ser um Elvis Presley, segundo ele falou com suas próprias palavras. Esse disco que você está vendo, com essa capa aí que parece disco sei lá, a cara dele, né? O David Bowie de 1967, cara. Tem a música Uncle Arthur, Hilbert Band. Cara, a coisa é ruim, cara. Não é bom não. Não é bom não, é ruim. Você que, como eu, tem a discografia aí do David Bowie, é um disco que, se você quiser escutar a discografia, pode pular esse, não vai perder nada. Em seguida nós vamos aí com a galera da Irlanda, o Tin Lizzy. Tin Lizzy também é uma banda que já acabou, né? O seu vocalista se foi para sempre. Mas, cara, eles arrebentaram aí nos anos 70, cara. Pô, a banda tinha... como é que é o nome daquele cara? Gary Moore, né? O Gary Moore tocava, cara, no Tunísia, era muito bom, cara. Jailbreak, muito bom. Mas esse disco aqui de estreia da banda, cara, é uma mistura equivocada de estilos. Cara, cada música, eles fazem uma mistura de blues com isso e com aquilo, com música folclórica irlandesa. O disco é muito esquisito, é ruim demais, cara. Tem a música aí, The Farmer tem a música, né, Remembering, cara, sai fora, só não vou falar mais nada desse disco. Depois também tem o Lou Reed, tu conhece o Lou Reed, né, cara, o grande Lou Reed aí, o cara que mandava muito na época do Velvet Underground, junto com John Cale, mas que gravou também ótimos discos, só que o seu disco de estreia, cara,
intitulado Lou Reed também. Essa galera, para botar nome do primeiro disco, né? Os caras botavam o nome deles, né? O Lou Reed, de 1972, cara, é um disco muito ruim, cara. Ele aproveitou algumas composições que ele tinha criado lá com o pessoal do Velvet Underground. E quem tá tocando com ele, cara? Steve Howe e o Rick Wakeman do Yes. O que tem a ver Rick Wakeman e Steve Howe tocando, cara? O debut do Lou Reed. Resultado, não deu liga, não ficou legal, não combinou, o disco é ruim pra caramba. O primeiro disco do Lou Reed de 1972. E olha que eu gosto do Lou Reed, hein? Essas parcerias dele não dão certo. Fez parceria com Metallica, cara, nada a ver. Em seguida aí nós vamos com a banda Blur, cara. O Blur, eles estavam fazendo um certo sucesso ali em 93, cara. Eu escutava alguma coisa. Minto, não escutava não, eu comprei uma coletânea de rock alternativo e vi a música do Blur. E eu tinha gostado muito da música. E eu, numa dessas idas numa loja de disco, né? O camarada pegou, eu achei o disco, esse disco aí que você tá vendo, essa capa aí que, né? Não ajudava, mas eu tava confiante. Aí o cara da loja lá, o cara... E o rapaz inocente, o cara falou assim, pode levar, cara, que o disco é bom, é o primeiro disco do Blur. Pode levar que o disco é bom. Eu devia ter olhado, cara, aquela cara dele de vendedor, de raposa. O cara me enganou quando eu cheguei em casa, talvez um dos piores discos que eu já ouvi. Esse primeiro disco do Blur. Depois eles mesmos confessam que se arrependeram de gravar esse disco, eles confessam que é uma bomba. É ruim demais, eu tenho esse vinil até hoje. Que vergonha. Corre disso, se você não ouviu, não perca o seu tempo. Depois eles... tanto que são bem famosos hoje, mas esse aí, meu amigo, tem a música, como é que é? She's So High, tem a música Bang, I Know, mas o disco é muito ruim. Vamos ver se ficou alguma coisa de fora. Eu acho que foram já os 20, que eu notei, a letra tá pequena, cara, eu não tô chegando muito bem não, é a idade. Então tá aí 20 discos de estreia de bandas fantásticas, que são bizonhos, cara, são horríveis, na nossa lista de hoje. Eu já agradeço pelo seu like, pela sua inscrição, muito obrigado a você, realmente sou muito grato. E até o próximo vídeo, meus amigos.